Meu nome é Jaqueline, trabalho com vocês o módulo de saúde coletiva. Sou professora do Departamento de Enfermagem da Universidade Estadual de Maringá, doutora em Educação e mestrado em Saúde Coletiva. Trabalhamos inicialmente as políticas públicas de saúde e os fundamentos do Sistema Único de Saúde, SUS. Para complementar esse assunto, vamos trabalhar agora a legislação em saúde pública, que é composta por algumas normas, decretos, portarias, mas principalmente pela Constituição Federal de 1988 e as leis que regulamentam o SUS, que está contido no capítulo 196 da nossa Constituição. Em relação às normas básicas do SUS, iniciaremos pela Constituição Federal de 1988, nos seus artigos do 196 ao artigo 200. O artigo 196 é o mais importante, também o mais conhecido de todos os profissionais trabalhadores em saúde. Ele diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas sociais e econômicas que vão visar a redução do risco de doença e de outros agravos, bem como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação da saúde. Este é o artigo que trouxe o maior avanço em relação às políticas públicas anteriores relacionadas à saúde. No artigo 197, trata a relevância pública das ações e serviços de saúde, dizendo que cabe ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo a sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física, jurídica de direito privado. No artigo 198, trata as ações e serviços públicos que integram a rede regionalizada e hierarquizada e que constituem um sistema único organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Então, a primeira diretriz que se destaca no artigo 198 da Constituição é a descentralização, que diz que cada esfera de governo tem uma direção única, municipal, estadual e federal. A segunda diretriz trata do atendimento integral, ou seja, a prioridade para as atividades preventivas sem prejuízo dos serviços assistenciais, entendendo que a saúde do indivíduo deve ser respeitada e atendida na sua integralidade de necessidade, em todos os níveis de complexidade. No artigo, a diretriz terceira fala sobre a participação da comunidade. O artigo 199 diz que a assistência à saúde também é livre à iniciativa privada. E o artigo 200 diz que ao sistema de saúde compete, além de outras atribuições, controlar e fiscalizar produtos e substâncias como hemoderivados, medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, entre outros. Também executar as ações de vigilância sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador. Um item importante é que o SUS é responsável por ordenar a formação de recursos humanos em saúde, ou seja, nós, professores e trabalhadores em saúde, precisamos estar atentos a essa diretriz. Então, ao SUS compete dar ao direcionamento de toda a formação de todos os trabalhadores e recursos humanos para a área da saúde. Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico, incrementar em sua área de atuação e de execução das atividades o desenvolvimento científico e tecnológico, fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido também o controle do seu teor nutricional, como bebidas e águas para consumo humano. Também ainda está na diretriz do artigo 200 participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e medicamentos, produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. E, por último, colaborar na proteção do meio ambiente, nesse compreendido o meio ambiente do trabalho e a saúde do trabalhador. Em relação à lei mais importante de que trata a saúde pública, a legislação traz a Lei 8080 de 19 de setembro de 1990. Essa lei dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e também da outras providências. Bom, no artigo 1º da Lei 8080/90, regula que em todo o território nacional
todas as ações e serviços de saúde, executadas isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado. Então, essa lei é que vai regular toda a prestação de serviço e de ações no território nacional relacionados à assistência em saúde. Bom, enquanto direito fundamental, está lá no artigo 2º da Lei 8080, dizendo que a saúde é um direito fundamental do ser humano e o Estado deve promover as condições indispensáveis a seu pleno exercício. É claro que a lei não exime a responsabilidade do indivíduo, da família, da comunidade e da sociedade como um todo, mas diz que, enquanto direito fundamental do ser humano, é o Estado que precisa prover as condições que são indispensáveis para que possamos gozar do pleno exercício da saúde. O artigo 3º traz aquilo que eu chamo de melhor definição da saúde, né? Eu acho que é a definição mais avançada que nós temos na literatura, inclusive mais avançada que a da própria Organização Mundial da Saúde. Então, se você quer uma boa definição do que seja saúde, você vai encontrar na Lei 8080/90, no artigo 3º. Diz assim: a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do país. Maravilhosa. É uma definição, né? Ela trata dos fatores determinantes e condicionantes da saúde e é uma definição bastante completa, dizendo que saúde não é só a ausência de doença e muito menos apenas o bem-estar físico, emocional, psíquico e espiritual, mas é para muito além disso, né? A saúde implica na organização social, política, econômica de um país e ela diz respeito a como você tem acesso aos bens essenciais ao desenvolvimento e ao pleno exercício da cidadania. No parágrafo único da Lei 8080, diz assim: dizem respeito também à saúde as ações que, por força do disposto no artigo anterior, que é o artigo 3º, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. Então, está dizendo que, além de tudo aquilo que nós citamos, ainda podemos encontrar outras ações que, por força daquilo que está disposta, competem ao Estado promover tanto as pessoas quanto a coletividade. Uma outra lei importante, e aí eu vou chamar a atenção de vocês para uma questão, tanto a Lei 8080/90 quanto a Lei 8142/90 são denominadas de leis orgânicas da saúde. Nessas duas leis se conformam todo o organismo, funcionamento do Sistema Único de Saúde do Brasil. Então, a Lei 8080 diz respeito especificamente ao funcionamento de todos os serviços de saúde, a regulamentação de como o Estado deve participar. E a Lei 8142, ela trata exatamente da participação da comunidade e também do financiamento de como o governo, né, as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Então, entre governos municipais, estaduais e federais, como se dá essa transferência de recursos, bem como toda a regulamentação da participação popular ou do controle social em relação ao Sistema Único de Saúde. Então, no seu artigo 1º, diz o seguinte, que o SUS, o Sistema Único de Saúde, de que trata a Lei 8080/90, contará em cada esfera do governo, federal, estadual e municipal, sem prejuízos das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas. São duas. A primeira, a Conferência de Saúde, e a segunda, o Conselho de Saúde. Então, o Sistema Único de Saúde, respeitando a prerrogativa do controle social e da participação popular, garante pela Lei 8142/90, de 29 de dezembro de 90, que todos os municípios, os estados e federação, e os estados, o Distrito Federal e o governo federal tenham as conferências de saúde e o Conselho de Saúde devidamente regulamentado e instalado em cada local. Em relação à Emenda Constitucional 29, que é uma outra
legislação importante em relação ao Sistema Único de Saúde, ela altera alguns artigos, que no nosso caso, para o SUS, né, ela altera artigos 34 da Constituição, 35 e vários outros. Para nós, é importante destacar que ela altera o artigo 198 e acrescenta artigo ao ato das disposições constitucionais transitórias. Para quê? Para assegurar recursos mínimos para o financiamento de ações e serviços públicos de saúde. Então, a emenda constitucional 29 altera o artigo 198, acrescentando as disposições constitucionais para assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços de saúde. Agora nós vamos para uma outra instância da legislação que é denominada de NOB, Norma Operacional Básica. Então, para você compreender do que se trata a Norma Operacional Básica, ela avalia, a partir do estágio de implantação e desempenho do SUS, estratégias e movimentos táticos que são necessários para a operacionalidade do Sistema Único de Saúde. Então, eu já tenho o SUS funcionando, regulamentado por lei, mas eu preciso, através de uma avaliação do desempenho da implantação desse Sistema Único, definir algumas estratégias e movimentos táticos que possam melhorar a operacionalidade do sistema. Então, NOB, a Norma Operacional Básica, serve exatamente para isso. E nós temos uma norma operacional básica importante que é chamada de NOB 1/96, Norma Operacional Básica número 1 do ano de 1996. Por que essa NOB é importante? Porque ela trata de redefinir o modelo de gestão do Sistema Único de Saúde. Então, veja bem, nós temos lá na final da década de 80, início da década de 90, a aprovação da Constituição Federal e a regulamentação da Constituição através das leis 8080/90, 8142/90. Mas, no decorrer do processo de implantação e desempenho do SUS, percebe-se a necessidade de algumas alterações. E isto é feito através da NOB 1/96. Então, ela vem redefinir o modelo de gestão do SUS. Qual é a finalidade? É promover e consolidar o pleno exercício por parte do Poder Público Municipal e do Distrito Federal da função de gestor. Então, é a partir da NOB 1/96 que nós, então, incumbimos o Poder Público Municipal e do Distrito Federal da função de gestor da atenção dos seus municípios. Então, agora o Poder Público, e aí são nomeados os secretários de saúde para que se personifique essa função, mas é a partir dessa NOB que nós denominamos de gestor, o coordenador do Poder Público Municipal e do Distrito Federal a respeito da saúde dos municípios, dos seus munícipes, desculpa. A presente NOB constitui um importante mecanismo indutor da conformação de um novo modelo de atenção à saúde, na medida em que ela vem disciplinar o processo de organização da gestão do SUS. Então, o que acontece aqui? Eu tenho uma ênfase na consolidação da direção única em cada esfera de governo. Eu já dizia lá na lei que isso deveria acontecer, nós deveríamos ter uma direção única. E a NOB, enquanto organizadora da gestão do sistema, ela consolida isso, que cada esfera de governo vai ter uma direção única e também na construção de uma rede regionalizada e hierarquizada de serviços. Essa NOB, ela visa também ampliar o modelo atual, o modelo de atenção atual, através da incorporação ao modelo clínico dominante. Então, em 96, o modelo de atenção ainda era um modelo clínico, ainda era dominante, ou seja, centrado na doença, na queixa-conduta, e ela quer incorporar a esse modelo também um modelo epidemiológico que vai requerer o estabelecimento de vínculos e o
processos muito mais abrangentes de compreensão da saúde e da doença, do vínculo com o indivíduo, do acolhimento e do tratamento, da terapêutica instituída a esse indivíduo, a essa família ou comunidade. Então, essa NOB 96 organiza a gestão, consolida a direção única em cada esfera do governo, incumbe o poder público municipal e do Distrito Federal de ser gestor da atenção em saúde dos seus munícipes e também vem incorporar a um processo modelo clínico dominante centrado na queixa-conduta, centrado na doença, vem incorporar um modelo epidemiológico que vai fazer com que o profissional estabeleça um vínculo muito maior, que ele compreenda de uma forma muito mais abrangente o processo de saúde e doença para estabelecer os contratos terapêuticos que vão ser necessários para o cuidado com essa família, indivíduo e comunidade. Bom, outras normas. Nós temos ainda a NOAS, que é a Norma Operacional de Assistência à Saúde. Então, ela não é uma norma básica que vai servir para todo o sistema de saúde. Ela é uma norma operacional da assistência. Então, a Norma Operacional da Assistência à Saúde, NOAS, SUS 001 de 2002, 001 de 2002 é a NOAS, Norma Operacional de Assistência à Saúde. Ela vai ampliar a responsabilidade dos municípios na atenção básica. Então, nós adentramos no terceiro milênio, nós adentramos nos anos 2000 e aí, com a implantação ou a ampliação da visão de modelo assistencial, nós vamos focando, os municípios vão focando mais na atenção básica, fazendo a transposição de um modelo clínico centrado na doença para um modelo de vigilância em saúde, com dados epidemiológicos de morbidade, mortalidade, com contratos terapêuticos. E aí, com relação a isso, os municípios vão ampliando a sua responsabilidade de atendimento na atenção básica. Quem regulamenta isso? A NOAS 001/2002. Em 2006, nós temos o Pacto pela Saúde. Então, em 2006, nós precisamos consolidar o SUS e as suas diretrizes operacionais. O SUS já está caminhando, já foi avaliado, já foi acrescido de norma operacional básica, já foi acrescido de norma operacional de assistência à saúde e agora nós precisamos entender o que é pactuação. E essa pactuação vem denominada de Pacto pela Saúde 2006 e que pretende consolidar de fato as diretrizes operacionais do SUS e esse novo modelo que está se conformando com ênfase na atenção básica. Então, o Pacto pela Saúde é um conjunto de reformas institucionais do SUS que foi pactuado entre as 3 esferas de governo, de gestão, a União, os estados e os municípios. Qual era o objetivo? Promover as inovações nos processos e instrumentos de gestão, visando alcançar uma maior eficiência, qualidade de resposta ao Sistema Único de Saúde. Ao mesmo tempo, o pacto redefine as responsabilidades de cada gestor em função das necessidades de saúde da população e na busca da equidade social. Então, enquanto lá na Constituição Federal nós falamos de igualdade, toda discussão política, técnica, social e ideológica vem falando de equidade. E essa busca pela equidade se dá através dessas pactuações, onde pretendemos diminuir as diferenças em relação ao atendimento e ao acesso universal no SUS. E essa equidade, então, vem numa forma de responsabilidade do gestor na busca das necessidades de cada população, de cada região, de acordo com a sua realidade. Para completar essas legislações que são tão importantes para o SUS, para o funcionamento e operacionalização do Sistema Único de Saúde, nós temos de 2011, aí bem recente, o Decreto 7508, que é do dia 28 de junho de 2011. O que esse decreto presidencial vem
nos informar, vem regulamentar. Ele vem regulamentar a Lei 8080 lá de barra 90, lá de 1990. Mas por quê? Porque ele quer falar sobre a organização do SUS e aí entram algumas questões novas, né? Ele diz o seguinte, nós precisamos planejar essa saúde, a assistência à saúde, e nós precisamos aprender a articular interfederativamente as ações de saúde, e é esse decreto que vem regulamentar isso. Então, o que ele vem fazer? Ele vem definir alguns conceitos importantes no novo modelo assistencial que temos vivenciado, que temos priorizado, que é a atenção primária em saúde e o modelo de vigilância em saúde. Então, o que esse decreto define? Define região de saúde como espaço geográfico constituído por agrupamentos de municípios que são vizinhos e delimitados a partir de identidades culturais, econômicas e sociais. Também define o que é contrato organizativo de ação pública de saúde, que é um acordo de colaboração firmado entre entes federativos. Com que finalidade? Organizar e integrar as ações e serviços de saúde nessa rede regionalizada e hierarquizada. O decreto 7508 de 2011 define também porta de entrada. Essa porta de entrada é o atendimento inicial do usuário no serviço de saúde. E a porta de entrada no Sistema Único de Saúde é a unidade básica de saúde, é a atenção primária em saúde. Também define comissões intergestores, que são instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos, União, Estados e municípios. Também define mapa da saúde, que é a descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e também pela iniciativa privada, considerando a capacidade instalada existente. Então, o mapa da saúde, ele vai te dar o panorama do que existe naquela região. Então, a partir do investimento, do desempenho aferido, dos indicadores de saúde do sistema, eu descrevo geograficamente onde estão os recursos públicos e privados ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando a capacidade instalada naquela região. Define também redes de atenção. Nós vamos ter uma aula só sobre redes de atenção, mas só para adiantar um pouquinho, a rede de atenção à saúde é um conjunto de ações e serviços de saúde que são articulados em níveis de complexidade crescente. Eu inicio pela atenção primária, vou para a secundária, terciária. E por quê? Porque eu quero garantir a integralidade da assistência à saúde. Lembra dos princípios do SUS? A integralidade é que o indivíduo, o usuário, possa ter a segurança de garantia de todos os níveis de complexidade em relação às suas necessidades de saúde. E também o decreto 7508 define serviços especiais de acesso aberto, que são específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de algum agravo em saúde ou de uma situação laboral, necessita de algum atendimento especial. E por último, o decreto 7508 trata de um assunto que para nós é bastante interessante, que é o protocolo clínico e a diretriz terapêutica. Hoje, da maneira como estão organizados os serviços públicos, nós precisamos compreender que nós trabalhamos muito mais de acordo com diretrizes terapêuticas e protocolo clínico, baseado em evidências, do que com a disposição individual de cada profissional em fazer as coisas do seu jeito. Então, para que possamos garantir os recursos necessários, para que possamos melhorar a qualidade, a eficácia e efetividade das ações em saúde, os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas são essenciais nos serviços de saúde. Então, é um documento que vai estabelecer os critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo, o tratamento com os medicamentos e os demais produtos apropriados para aquele caso, quando couber determinado tratamento ou terapêutica instituída.
Quais são as posologias recomendadas, os mecanismos de controle desse agravo ou dessa doença, o acompanhamento, a verificação dos resultados, porque todos os gestores vão seguir os mesmos protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas. Em relação à legislação do Sistema Único de Saúde, esses são os principais instrumentos que nós dispomos para compreender legalmente o funcionamento do Sistema Único de Saúde.